Fala galera, bom, hoje é vídeo, não é live, não vai rolar live de análise tática do jogo contra o América Mineiro, porque a gente não ia conseguir fazer, ali vai ficar muito em cima da hora. Eu tinha inclusive prometido lá no Instagram, no Twitter, inclusive se você ainda não acompanha essas redes sociais, acompanhem, tá aqui na descrição os links para vocês seguirem lá, porque por lá eu consigo informar mais instantaneamente, né? Se a gente programa live e não consegue fazer em cima da hora por algum motivo, como foi no caso do Fluminense durante a semana, eu aviso por lá. Então fiquem de olho lá. E a gente não conseguiria fazer também a live contra o América Mineiro, porque a análise tática demanda mais tempo, né, de preparação ali do material. Então, para não ficar devendo mais um conteúdo desses para vocês, resolvi fazer esse vídeo, como eu fazia antigamente, mas aí uma visão minha de pós-jogo, né? Hoje, inclusive, vai ser muito misturada com um desabafo das coisas que eu venho vendo que estão acontecendo, né, no Botafogo. Então, não vai ter análise tática, mas fica até o final do vídeo pra gente conversar um pouco sobre o que aconteceu na partida contra o América Mineiro. Antes de falar do jogo em si, já quero também deixar avisado que na semana que vem eu entro de férias no meu trabalho, porque como vocês sabem, aqui no Que é Impedimento é uma cobertura independente, então eu também trabalho paralelamente a isso. Inclusive, como eu sempre falo, toda e qualquer quantia é muito bem-vinda no Pix para ajudar aqui o crescimento do canal. A chave tá aqui na descrição do vídeo também. E na semana que vem eu entro de férias, então eu vou aproveitar para passear também nos jogos do Botafogo, né, nos estados onde o Botafogo vai jogar. Então ali entre Bragança e Cuiabá, principalmente Cuiabá, que ali tem os lugares maneiros para conhecer em volta, Chapada, Nobres, enfim. Acompanhem lá no Instagram também para vocês verem como é que vai ser legal esse passeio, porque se depender só do Botafogo é só estresse, né, gente? Então a gente tem que distrair também, tem que espairecer. Então tô deixando avisado isso, porque depende da internet, do local que eu vou estar, enfim, depende de diversos fatores pra gente conseguir fazer live na semana que vem. Então fiquem de olho lá no Twitter e no Instagram pra vocês acompanharem quando, que horas, enfim, vai rolar as lives da semana que vem. Bom, agora falando da partida da Copa do Brasil, né, o primeiro jogo aí contra o América Mineiro. E o que foi aquilo no Independência, meus amigos? Tudo bem que estamos aí com 10 desfalques no time, né, a maioria no departamento médico, o Cuesta e o Oyama não podem jogar a Copa do Brasil, mas não existe tomar o passeio que a gente tomou do América Mineiro, que estava a 10 jogos sem vencer e a 5 jogos sem marcar nenhum gol. E a gente foi lá logo, tomou 3 logo de cara. Não existe isso, eu tô gravando esse vídeo ainda bem abalada. Na verdade, essa derrota foi uma das que mais me abalou. Aí foi a que mais me abalou durante esse ano de 2022. E, na verdade, na minha concepção, muitas coisas que vêm acontecendo no Botafogo estão existindo e não era, né, pra estar existindo. A gente usa esse termo de, nossa, não existe isso que aconteceu, mas, de fato, algumas coisas na minha concepção não eram pra estar existindo. Meu primeiro ponto é esse, logo de cara. 8 jogadores ali no departamento médico, jogadores que fazem bastante falta, em sua maioria. O Erisson, por exemplo, é um deles. E essa lista extensa conta com Erisson, Lucas Piazon, Lucas Fernandes, Barreto, Vitor Sá, Rafael, Carlinhos e o Gustavo Sauer. E agora as notícias, né, a imprensa ali fica sabendo muito menos de quanto tempo vai demorar para voltar. Às vezes a gente não sabe nem direito a gravidade da lesão do atleta. As coisas não estão tão transparentes nesse quesito, né, quando a gente está falando de departamento médico. E na minha opinião, não existe, isso não está sendo falado. A gente tem aí praticamente um time inteiro titular no departamento médico. A gente recebe o técnico numa coletiva de imprensa, numa entrevista depois do jogo, falando que ele tá jogando com jogadores de Série B, muito ligado a isso, né, porque tem diversos jogadores no departamento médico, e isso não vem sendo falado. Uma outra coisa que, na minha opinião, também não existe é justamente essas declarações do Luiz Castro, que já é a segunda vez que depois de um jogo ele fala isso, né, a tom de diminuir ali os jogadores que ele tem disponíveis, falando que ele tá jogando com time de Série B, e não dá, né, pra botar a culpa só nisso, e não tem como você, como comandante ali, né, de uma equipe, também ficar usando essa expressão a tom de diminuir os seus próprios jogadores. Como que vai ser o clima ali quando os jogadores chegam no dia seguinte, por exemplo, no Lanier, para treinar com ele, sabendo que ele vem dando esse tipo de declaração. Bem complicado, né? Mais um ponto que na minha concepção não existe é o Textor ficar brincando no Twitter enquanto a gente aí aguarda algumas contratações, né? Porque a gente tá precisando de contratações praticamente para todos os setores do Botafogo.
E ele fica ali interagindo com alguns torcedores, com algumas páginas, brincando com, por exemplo, a probabilidade do Neymar vir jogar no Botafogo. A gente está esperando contratações sérias. A gente ficou aí meses sendo enrolado pelo Zahavi para tomar um não no final. E aí o dono, né, do time, o John Textor, ficar brincando com a probabilidade do Neymar vir. Ok, brincar, não vejo problema nenhum, não tô falando isso só porque o Botafogo perdeu, porque tem muita gente que só critica, né, quando perde, mas quando tá ganhando é tudo um oba-oba. Mas, na minha opinião, não tem como ele ficar brincando se as contratações de fato não estão sendo feitas, né? Uma coisa é se o Botafogo já tivesse ali com diversos nomes no radar para acertar ou acertados, o que não é o caso, ele brincar com a vinda do Neymar. Aí, beleza, pode brincar. Mas enquanto a gente tem 8 jogadores no departamento médico, a gente vem de uma derrota de um clássico, né? Porque ele fez essa brincadeira depois da derrota do Fluminense, antes da derrota pro América Mineiro. E aí ficar brincando com esse tipo de coisa quando a gente tá aqui, esperando contratações sérias. Eu confio no processo, continuo confiando no John Textor, no Luiz Castro, não tô aqui pedindo a cabeça de ninguém, porque eu acredito que esse trabalho do Botafogo é, sim, de médio a longo prazo, sempre acreditei, eles sempre divulgaram isso, né, sempre venderam como isso. Quem tá aí esperando um título no primeiro ano logo de SAF, esquece isso, não é esse o objetivo. Mas o fato é que a gente tá vendo, sim, que existe falta de organização em alguns pontos, falta de foco, eu também diria, e isso não dá para acontecer, né? Isso sim a gente já pode exigir num primeiro ano de SAF. Que se tenha compromisso, que se tenha organização, que se tenha responsabilidade. E agora, passado aí momento desabafo, digamos assim, falando especificamente da partida, né, do que eu vi ali técnica e taticamente falando, eu gostei da escalação que eu vi antes, né, do jogo começar. Eu acho que do que a gente tem disponível ali de jogadores, eu não iria diferente daquilo. Tem gente que prefere o Saravia, o Daniel Borges, tem gente que prefere o Chay no banco, mas eu não, meu time titular para aquela partida seria exatamente aquele. Mas quando a gente joga um primeiro tempo da forma que foi, né, aí sim já tem que vir com algumas mudanças pro segundo. Inclusive o Luiz Castro, ele propôs ali algumas mudanças, e na minha opinião a primeira que ele errou foi a tirada do Daniel Borges para botar o Saravia. Eu acho até que o Saravia tinha que entrar nesse jogo, mas no lugar do Vinícius Lopes, como uma opção mais adiantada. O Vinícius Lopes estava horrível na partida, estava fazendo um primeiro tempo horroroso. Aliás, ele tem uma dificuldade, uma certa dificuldade que eu já comentei isso em live, em dominar a bola, né? Parece que a bola tá queimando sempre que chega nos pés dele. Ele domina sempre a meio metro de distância dele e não consegue dar continuidade na jogada, né? E isso ontem ficou muito nítido na partida contra o América Mineiro. Então, já que o Botafogo tava jogando ali com o esquema de 3 zagueiros, e na minha opinião, o Daniel Borges é o titular da posição, eu acho que o Saravia, por ser ofensivamente melhor, ele poderia entrar ali mais adiantado. Mas ele mudou, o Luiz Castro mudou completamente até o esquema que estava jogando. Tirou o Felipe Sampaio, optou por jogar ali só com 2 zagueiros. E se já estava ridículo entrar na defesa do Botafogo no primeiro tempo, com 3 zagueiros, em que a gente tomou 2 gols de cabeça, de bola aérea, em jogadas de bola parada, com 2 zagueiros só, ficou ainda mais fácil de entrar na defesa do Botafogo no segundo tempo, né? Inclusive, eu acho que o Saravia, ele pode ser titular justamente quando o Botafogo tá jogando no esquema de 3 zagueiros, ainda que eu prefira o Daniel Borges de titular. Porque o Saravia, ele deixa sempre muito espaço nas costas. Eu sempre comento isso nas lives também. Quando ele sai pra ir fazer pressão numa jogada, na maioria das vezes ele não consegue recuperar a bola e dá o espaço nas costas dele. E no esquema de 3 zagueiros, tem mais opção ali justamente para fazer a cobertura dele. Quando o Luiz Castro, na partida contra o América Mineiro, bota o Saravia para recompor ali a linha de 4 defensiva, né? Tirando o Felipe Sampaio também e deixando só o Carly e o Canu, esse espaço fica ali muito aberto. Inclusive, as laterais, mais uma vez, né, foram ali avenidas. A gente vê esse erro muito comum nos jogos do Botafogo. A galera que acompanha aqui as lives tá cansada de ver que todo jogo tem um erro defensivo nesse sentido. E eu acho que essa substituição de tirar o Daniel Borges e colocar o Saravia para compor ali a linha de 4 no setor defensivo não favoreceu o Botafogo. Uma outra opção que eu pensei até ali durante a partida, apesar de não ser a maior fã do Diego Gonçalves, era também botar o Diego Gonçalves no lugar do Vinícius Lopes, só que eu acho que ele não colocou justamente pelo que a gente viu. Quando o Diego Gonçalves entrou, ele logo sentiu, né, a lesão dele ali na coxa, a lesão que ele acabou de se recuperar e tá voltando, um outro ponto que precisa ser falado, né? E aí acho que por isso ele optou por não
botar o Diego Gonçalves jogando os 45 minutos inteiros do segundo tempo, porque talvez já tivesse ciência de que ele não estava ali 100%. Quando o Diego entrou, ele entrou até, inclusive, jogando mais pelo lado esquerdo, entrou bem, até na minha opinião. Acho que, num geral, né, independente de tática, a gente não viu vontade nos jogadores do Botafogo ontem. O Anderson Moreira, na série Acesso Total, né, aquela série que mostrou ali os bastidores do acesso do Botafogo da Série B para a Série A na última temporada, tem uma frase dele que ele fala para os jogadores, né, assim que ele assume, e ele fala assim: independente do técnico, vocês têm que fazer o que ele quer, né? Vocês têm que comprar a ideia do técnico, porque se não comprar, não vai funcionar. Ele até fala: seja o Chamusca, seja eu, seja quem for que vier assumir aqui, não vai funcionar se vocês não comprarem a ideia. E eu acho que isso reflete muito o momento do Botafogo atual. Eu acho que os jogadores que estão ali não compraram a ideia do Luiz Castro. A gente vê muito ali um conflito. E eu acho que isso se reflete muito justamente na vontade em que eles apresentam em campo. Porque ontem, além de tudo, o que mais faltou foi vontade, faltou sangue, faltou raça. E para completar, a gente ainda não pôde contar com a sorte, né? Porque o que foi aquilo, daquelas 2 bolas na trave do Matheus Nascimento? Eu acho que tem dia que é noite, né? Tem dia que realmente não é pra ser. Ontem, além de faltar vontade e qualidade técnica em alguns jogadores, faltou sorte, né? Num jogo onde até o Joel Carli erra. Porque, assim, aquele terceiro gol do América Mineiro, aquele cara que fez o cruzamento conseguir chegar na bola, o Carli andando na área, vendo ele indo atrás da bola, aquela bola era do Carli certo. E assim, numa noite em que até o Carli erra, né, é porque realmente não é pra ser. Acho que a maioria dos jogadores deixaram a desejar ontem. O Hugo fez uma péssima partida, além dos que eu já citei, claro, né, por exemplo, o Vinícius Lopes. Patrick de Paula, mais uma vez, fez uma péssima partida. O Canu, eu não vou nem mencionar, porque eu nem tenho mais palavras pro Canu. Me incomoda muito também o Gatito tomar aquele primeiro e aquele terceiro gol que ele tomou com a bola embaixo das pernas dele. Os 2 primeiros gols, o primeiro principalmente, ele poderia ter saído na bola. Isso é uma extrema dificuldade que o Gatito tem também de sair na bola. E ok, que se não fosse por ele, a gente seria pior até a vergonha, né? Seria mais que 3-0, porque ele fez ali umas 2 ou 3 defesas difíceis, que eu me lembro. Mas me incomodou bastante também as falhas dele no jogo. Na minha opinião, tirando a primeira partida contra o Corinthians no Brasileirão, que eu não conto, essa foi a pior partida do Botafogo no ano. Além da falta de vontade, que eu já comentei, né? Eu acho que todos os pontos fracos do Botafogo ficaram muito expostos nesse jogo. A falta de um atacante finalizador certeiro, né, lá na frente. Muito espaço nas costas, avenidas nas laterais. O Botafogo nunca ficava com a segunda bola, às vezes nem com a primeira, né, quando o Gatito lançava, ou até mesmo alguns dos zagueiros. O Botafogo tem extrema dificuldade de ficar, de ter esse domínio, de receber a primeira bola e conseguir matar na segunda, ou às vezes nem a primeira ganha na disputa. Time que não tem um meio de campo decente. Enfim, tudo aquilo que a gente literalmente já tá cansado de ver. Dito isso, segunda-feira estarei em Bragança, no confronto aí contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Repito, confio no processo, confio no Luiz Castro, confio no John Textor, mas tem algumas coisas que são inadmissíveis, até mesmo se o Botafogo nem fosse SAF ainda. E na minha opinião, o que a gente viu nessa partida contra o América Mineiro no Independência é uma delas. E cabe novamente ao Botafogo feminino fazer aí a minha semana feliz, isso porque as Gloriosas jogam sábado, amanhã, 10 horas da manhã, no Julite Coutinho contra o Bahia. É disputa de liderança no grupo, lembrando que só se classificam, né, para as fases finais do Brasileirão A2 os 2 primeiros colocados do grupo. Hoje, Botafogo e Bahia disputam a liderança, então o confronto amanhã vai ser animadíssimo, é aberto para a torcida, então espero ver vocês lá. E para quem não puder ir ao Julite, o endereço do Julite Coutinho, inclusive, também tá aqui na descrição do vídeo. Quem não puder ir, tem transmissão da Eleven Sports pela internet, vou deixar o site também aqui embaixo. É isso, galera. Não esqueçam que a cobertura do Que é Impedimento é totalmente independente, então toda e qualquer ajuda é muito bem-vinda. A chave do Pix está aqui na descrição, assim como as outras redes sociais. Sigam lá também para apoiar o trabalho que é feito aqui no canal. Deixa seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, porque é Impedimento chegar a cada vez mais pessoas. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação sempre que o canal postar vídeo novo. Valeu, até a próxima!